muito obrigado a todos vocês que acompanham sempre aqui o Jornada da Vida. E olha só, hein? A convidada de hoje, aqui do Jornada da Vida, vai nos contar como solucionou, primeiramente, desarmonia com o pai. O casal queria receber, digamos assim, um presente de Deus, que era a vinda dos filhos, mas não conseguia engravidar, a preletora que vai nos falar hoje. Problemas de doenças, mas aí vem o ensinamento da Citionê e tudo se resolve. E ela vai contar para mim e para você como solucionou com as práticas da Citionê, problema da desarmonia com o pai, que já citei agora há pouco, problemas de curas de doenças e ainda hoje é mãe e é feliz. Preletora Rosana Yumi Kawano Murakami. Muito obrigado, Rosana. Olá, Sensei, muito obrigada. Como vai? Tudo bem? Tudo bem, cada vez melhor, graças a Deus. Maravilha. Feliz por estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Lucas do Rio Verde, é isso que será? Sim, Mato Grosso. Que bom, parabéns aí pelo evento que vocês organizaram aí, né, recentemente, nessa cidade, e foi sucesso, né? Então, muito obrigada. Muito obrigada. Parabéns. Foi maravilhoso. E aí, como que a Citionê chegou na sua vida, Rosana? Preletor, a minha mãe, né, ela que foi atrás da Seitonoye primeiro, porque ela via, né, uma desarmonia muito grande entre eu e meu pai quase todos os dias, né? E assim, eu tive uma infância muito feliz, né? Nas minhas lembranças, assim, era muito gostoso, né? Aquela época de criança. Mas daí, com a adolescência, vieram alguns complexos, né? Eu era, assim, me achava gordinha, né? Hoje, olhando as fotos, não era nada, né? Mas eu me achava gordinha, me achava feia, achava que nunca ia arrumar um namorado, né? E as coisas, assim, desse complexo piorou um pouquinho quando meu pai resolveu colocar as filhas para treinar o softball, né? Que é uma versão feminina do beisebol. Porque ele achava assim que participar de um esporte em equipe, né, ajudaria muito, né, as filhas. Só que daí ele se tornou o nosso técnico e aí as coisas ficaram bem feias, né? Porque daí então era muita bronca, era muita cobrança, muita crítica, né? E o que mais me doía era quando ele me comparava com as colegas do time, que elas conseguiam fazer tudo certinho, né? Se desenvolviam, mas a filha não. Então, a gente chegava do treino em casa, né? Eu chorando, meu pai bravo, né? E aí a minha mãe falou assim: não, isso não está certo. Então ela foi, né, assim, buscar algo que poderia me ajudar com essa desarmonia, né, com o pai. E aí então ela chegou um dia e falou assim para mim: filha, eu inscrevi você na caravana dos jovens para ir numa tal de Convenção Nacional dos Jovens da Seitonoye, né? Na hora, eu falei assim, não, mãe, pode tirar meu nome, né? Mas não falei assim tão calma, né? Falei meio ríspida, né? E eu falei assim, eu não preciso disso e eu não vou, né? Então, por mais, acho que umas 4 vezes, ela me inscreveu na caravana. Todos os anos, ela me colocava na caravana de Curitiba, né? Dos jovens. Um ano era para ir no seminário em Ibiúna, outro ano era para ir na convenção, mas eu sempre dizia não, nunca quis ir. Então, assim, esse foi o meu primeiro contato da Seitonoye com muita rejeição. Mas você chegou aí num seminário, numa convenção, como que foi? Não, nunca quis ir. Então, mas como que o seu contato com o ensinamento mesmo, como que foi? Então, e aconteceu anos mais tarde, né? Porque eu sempre falo assim, sabe, que Deus nunca desiste de um filho, né? Então, anos mais tarde, em 93 eu casei e vim morar aqui no Mato Grosso, né? E como eu tinha, assim, essa desarmonia com meu pai, eu acabei trazendo para o meu casamento essa desarmonia também. E aí, a primeira amiga que eu fiz aqui em Lucas do Rio Verde, ela, um dia, vendo, né, eu nunca tinha falado para ela dessa desarmonia, né, com o marido, mas ela com certeza percebia uma tristeza, né, no olhar. Então, ela me convidou um dia, falou assim, Rosana, vamos assistir uma palestra comigo, né, vai ser ali no
no estacionamento do mercado. Era um mercadinho aqui pequeno que tinha na cidade, né? Em 93 a cidade estava com 10 anos só de fundação, né? E aí ela falou assim, vamos lá, né? Acho que você vai gostar. Daí eu perguntei assim, é uma palestra do quê, né? Daí ela falou assim, é uma palestra da Seite Otoye. Quase que eu caí de costa, porque eu falei, não, até aqui, nesse fim de mundo, existe a Seite Otoye, né? Mas, na verdade, era uma reunião de vizinhança, ainda não havia associação local, né? Mas, assim, por consideração a ela, na época da minha mãe, né, eu deveria ter tido consideração pela mãe, né, mas era meio rebelde. Então, com a amiga, né, por consideração, eu fui, meio contragosto, mas eu fui. E aí, nesse dia, a preletora, né, saudosa preletora Maria Isabel, da Regional MT Cuiabá, ela fez uma palestra sobre harmonia conjugal. Meu Deus, tinha que ser esse tema, né? Eu falei, Deus prepara tudo certinho. E aí, depois que ela deu a palestra, eu falei assim, eu acho que a minha amiga, né, a Rosa Fuji, depois ela se tornou preletora também, né? Mas ela já partiu para o mundo espiritual, e eu digo que ela me deixou no lugar dela aqui, né, com a missão, para ser continuada. E aí eu falei assim, não é possível, né? Acho que a Rosa deve ter cochichado para a preletora Maria Isabel todos os meus problemas, né? E depois eu fui atrás dela para saber sobre o livro que ela tinha utilizado nessa palestra, né? E assim, eu realmente assim engoli o livro, sabe? Li, adquiri o livro e li, e foi assim o início da transformação, né? Então, meu primeiro contato com a Seichonoye foi essa reunião de vizinhança. Ai, que maravilha. Não só a senhora, mas muitas pessoas que eu conheço falam mais ou menos igual a senhora me disse. Na primeira palestra, falaram tudo da minha vida e eu acho que alguém fofocou para o preletor. Essa impressão realmente que dava, né? Eu pensei assim, nossa, eu estou fazendo tudo errado. Eu achei que fosse aquela esposa perfeita, sabe? Que fazia tudo que o marido queria, né? E achava que ele era o vilão da história, né? Porque ele não fazia nada do que eu queria, né? Mas depois eu aprendi que o que eu estava fazendo era servindo, mas esperando alguma coisa em troca, né? E a gente sabe que na verdade, não é isso, né? Então, assim, eu apontava mais mentalmente, né, os defeitos dele, e achando que sempre era eu, né, a correta, né, a certa, né, e que estava sendo injustiçada, né? Coitado do marido, né? Eu posso citar um trechinho de um livro, preletor, desse livro que a preletora Isabel usou? Tá? Isso foi Tá. no primeiro dia que a senhora ouviu uma palestra da Cintia Noie. Eu quis saber qual livro que era, porque eu falei assim, nossa, né? Eu acho que todas as respostas que eu preciso estão nele, né? Então, foi o livro Amor Conjugal, esse daqui, né? E Nossa. aí, daí na página 195, dizia assim: uma mulher que aponta os defeitos do marido e de outras pessoas com ar de superioridade dificilmente será feliz. É verdade que existem mulheres tão inteligentes e talentosas quanto os homens, mas a verdadeira superioridade da mulher consiste na capacidade de envolver a sua inteligência e talento numa atmosfera suave e amorosa. Esse daí foi, assim, acho que um primeiro toque que eu recebi na cabeça, sabe? Foi assim, muito forte, né? E a partir daí começou a participar das reuniões. Daí, na verdade, preletor, eu, assim, uma felicidade, né, que Deus me proporcionou, que foi ajudar a montar, a abrir a associação local aqui em Lucas do Rio Verde, né? Porque, como eu disse, antes era, quando eu conheci, era somente uma reunião de vizinhança. E aí, como eu gostei bastante, né, essa minha amiga Rosa, né, a preletora Rosa, ela me convidou para a reunião, né, um dia, uma segunda reunião, mas eu não sabia que ia ser reunião de diretoria já, sabe? Reunião de formação de diretoria. Então, assim, entrei vamos dizer, como diz, né? Entrei de gaiato, né? Aí me disseram que eu tinha cara de PANS, né? Que é a promotora assistente de missão sagrada, que eu nem sabia o que era, na verdade, né? E fiquei, né, para escutar
as instruções na época para a eleitora Leaci, né, que veio abrir aqui a nossa associação local. E aí eu ouvi todas as explicações, depois eu ia repassar para minha amiga Rosa, né, porque na verdade era ela que ia cuidar, né, porque eu estava assim somente começando, né, dentro do ensinamento. Mas daí ela achou muito complicado a explicação, porque naquela época tinha que escrever tudo à mão, era com carbono, né? O senhor lembra bem, né? E aí ela falou assim: não, muito complicado, já que você entendeu como é que faz, fica você de promotor assistente da missão sagrada, né? E aí me disseram assim: só que você nunca pode faltar nenhuma reunião, tá bom? E aí, assim, o meu marido, com muita paciência, né? Uma sal, ele me trazia da fazenda, né? Na época, assim, eu comecei a dar aulas de inglês aqui na cidade, morando na fazenda. E as reuniões da Seitonoye, então, eram às 20 horas, né? Toda quinta-feira, e ele me esperava, né? Terminar as reuniões, e aí depois ainda voltávamos para a fazenda, que fica, né, 42 quilômetros da cidade. Então, assim, mas ele, acho que ele não reclamava porque ele viu que estava havendo uma transformação. Né? Eu ia perguntar exatamente isso, Rosana. Antes, o relacionamento com o marido não era lá a mil maravilhas, também com o pai, você citou que não era tão bom também, né? Aí você se casou, e aí a pergunta é, o relacionamento da Rosana, depois de conhecer a Cintia Loyer, como que ficou com o pai, como é com o pai, e como que ficou e é com o marido hoje? Sim, foi muito libertador, né? Porque eu cheguei a pensar quando era moça, né, que o meu pai só existia para pagar as contas da casa, sabe? Os nossos estudos, né? Mas assim, depois conhecendo o ensinamento da Seichonoye, eu percebi que eu estava na verdade com uma venda nos olhos, né? Eu estava cega porque não enxergava todo o amor que meu pai tinha por nós, né, pela família toda. Então, assim, eu não enxergava os sacrifícios que ele fazia por nós. Muitas vezes ele deixava o carro na garagem, né, pegava 2 ônibus para ir trabalhar, para economizar, né, para ter mais para oferecer para a família, né. Só que essas coisas, quando a gente só foca na gente, né, só fica pensando que a gente é prejudicada, que meu pai me critica, que meu pai me compara com as pessoas e eu não gosto disso, né? Nós ficamos como tivesse com os olhos fechados para o amor verdadeiro, né, que os pais têm por nós. E quando assim eu entrei, né, adentrei no ensinamento da Seichonoye, tivemos assim um privilégio, eu digo, sabe, de fazer um estudo do livro Buscando o Amor dos Pais, né? E aí, através desse estudo, eu também tive assim uma segunda pedrada, né, na cabeça, sabe, aquele toque que vem e pensa assim, né, nossa, né, quanta ingratidão, né, que eu cometi contra principalmente ao meu pai, né? Muitas vezes a gente não percebe esse amor que às vezes não está em palavras, né? Mas está nos gestos que eles nos proporcionam, né? Então eu sabia também que não tínhamos muitas condições financeiras, mas eu quis estudar piano, meu pai proporcionou isso, né? Eu sei que foi, hoje eu vejo que foi com muito sacrifício realmente, né? Quando eu quis todos os cursos que eu e minha irmã queríamos fazer, ele dava um jeitinho e proporcionava. Em paralelo a isso, né, foi acontecendo assim várias situações, né, que eu o criticava, que eu o julgava também, né? E quando casei, então vi que fazia a mesma coisa com meu marido, né? Mas assim, graças ao ensinamento da Seichonoye, tudo mudou. Hoje o meu pai, ele já está no mundo espiritual, mas antes dele partir, né, mesmo antes dele partir, nós conseguimos dizer, né, que nos amávamos, nos perdoamos, né, e eu ouvi um eu te amo do meu pai depois que já estava casada, né, mas assim, como diz a Seichonoye, a hora é sempre agora, né, assim, toda hora é o momento, né, e foi muito assim, como eu disse, né, libertador, poder expressar esse amor pelo pai, poder pedir perdão, né? E quando eu reconciliei realmente assim com meu pai, é claro que a gente sempre
tem coisas guardadas na nossa mente que a gente nem imagina, né? E as coisas vão acontecendo, mas na Seitonei a gente aprende a superar cada obstáculo que aparece na nossa vida, né? E aí, então, com o meu marido, como a gente tinha essa desarmonia, né, no início do nosso casamento, queríamos ter um filho, né, queríamos que viessem os filhos, mas eles não vinham. Eu comecei a ficar angustiada, né, agoniada, mas já estava dentro do ensinamento da Seichonoye, ainda não era preletora, mas recebi muitas orientações, né, muito ensinamento, e eu vi que eu não tinha reverência, né, ao meu marido. Mentalmente, era totalmente irreverente, né? E aí foi onde eu compreendi, né, que a gente deve fazer as coisas só por amor, somente por amor, sem nada cobrar, né? Então, o amor existia, né? Sempre existiu entre nós, mas é como se todos fossem um anjo na nossa vida para nos mostrar lições que precisamos aprender, né? Então, assim, eu considero que tanto meu pai quanto meu marido, né, foram esses anjos que me despertaram, me levaram ao despertar, né, para esse ensinamento e poder ajudar as pessoas. E aí, os filhos vieram? Vieram, com certeza. Depois de 2 anos, né, já dentro do ensinamento, às vezes as coisas não acontecem da noite para o dia, né? É preciso muita prática, muita dedicação, e graças a Deus os preletores, né, da minha regional que vinham aqui em Lucas e Rio Verde fazer palestras, sempre orientando, né, a todos nós, e depois de muita oração de perdão, né, de oração de gratidão aos antepassados, que os filhos vieram, né? Então, em 1995 eu tive o primeiro filho, o Jun, e em 2000 eu tive o Kendi, né? Então, assim, duas preciosidades, dois, assim, realmente filhos maravilhosos, filhos de Deus, realmente, né? Que nos dão muito orgulho. E Maravilha. Parabéns, Rosana. muito obrigada. Harmonizou com o pai, harmonizou com o marido, os filhos vieram. E o lado da saúde, assim, a Seitonê te ajudou também? Teve algum problema de saúde que a prática da Seitonê resolveu isso tudo? Com certeza, né? Parece assim que as coisas todas, né, são lições para a gente, né? Então, eu já estava, né, atuando como preletora da Seichonoye. No ano de recebi o título de preletora em 1999 e no ano de 2000 eu tive o Kendi, e quando ele estava com 10 meses de idade, eu tive um problema no coração, né? E aí foi aquela preocupação toda, né? Fomos ao médico e o médico me disse assim que eu precisaria fazer um transplante do coração. Eu não quis acreditar, né, nessa história, até na hora assim fiquei assustada, né? Minha mãe estava comigo, né? E eu falei assim, mas doutor, eu tenho um bebê, né, de 10 meses, eu preciso criá-lo, né? E eu tenho um outro filho, estava com 4 anos, o Jun. Eu falei assim, eu não posso ir agora, né? Ele falou assim, não, mas transplante não quer dizer morte, né? Mas mesmo assim, né, eu falei um transplante de coração, mas assim, Deus orienta e nós procuramos um outro médico. E ele me disse assim, daí que não, que hoje em dia, né, quer dizer, naquela época, ano 2000, ele falou assim que antes de pensar em transplante, né, existiam outros remédios que poderiam ajudar, né? Só que daí ele disse assim, que o problema que eu tive, né, a miocardiopatia dilatada, o coração dilatou, ele disse que era algo que nunca teria cura, na verdade, que eu teria que, o resto da minha vida, me cuidar, né, porque isso não voltaria ao normal, que eu sempre andava assim uma quadra, eu já me sentia cansada, né, porque o coração estava dilatado. E aí, no passar dos anos, eu tive uma orientação do preletor Heitor Miyazaki, né, numa vinda dele aqui para a Regional Cuiabá, e ele me perguntou se eu tinha alguém na família que tivesse problema, tivesse falecido, né, de problema no coração. E na hora eu falei que não, porque realmente eu desconhecia, né. Mas aí, num segundo momento, eu telefonei para minha mãe, e ela me disse que a minha avó, que eu não conheci,
né? Ela faleceu antes de eu nascer, e como são as coisas, né? Ela tinha falecido por problema no coração, e o preletor, então, Heitor Miyazaki falou assim, faça, né, a, a oração para ela, né, a hora que você fizer a oração para os antepassados, e também faça especialmente a ela, né, a leitura da Sutra Sagrada, pelo menos especialmente a ela durante 49 dias, né, e eu fiz assim, com muito amor, né, e pedindo perdão para ela, por nunca ter, assim, me atentado, né, que ela teria, assim, ficado muito feliz de poder conhecer a neta, né, então, eu falei assim, pedi perdão, né, por ter sido, assim, tão esquecida, né, por não tê-la conhecido. Então, eu fiz essas orações realmente, né, com essa, não com a intenção de que alguma cura pudesse vir, né, mas realmente pedindo esse perdão, sabe, por não reconhecê-la, né. E aí, então, depois de, eu acho que uns 4 anos de tratamento, eu retornei, né, a uma revisão, e aí ele falou assim para mim, nossa, Rosana, se eu não fosse o seu médico, né, olhando você todos esses anos, eu diria, olhando no seu exame aqui, eu diria que você não tem nada. Ele falou, eu não sei o que aconteceu, mas o seu coração está normal, né? Ele voltou ao normal, sabe? Então, assim, a gente vê que para Deus realmente, né, nada é impossível e que o mundo espiritual, ele conspira a nosso favor, né? Os nossos antepassados estão sempre nos protegendo realmente. Nós é que precisamos nos ligar, né, a eles. Maravilha. Começou numa reunião de vizinhança, aí em Lucas, do Rio Verde, no Mato Grosso, e hoje já tem associação local aí? Hoje temos a associação local, né? Ela está com quase 30 anos, né, de existência, e eu fico muito feliz, né, por a minha amiga Rosa Fuji, né, ela sempre ter insistido para mim, né, estuda, Rosana, né, estuda, né, e sempre assim me orientando, né, e me incentivando, né? Desde o momento que ela falou assim, né? Acho que você tem cara de, de promotor assistente de missão sagrada, né? Eu nunca mais saí, né? Nunca mais disse não para Seiichi Noye, nunca mais disse não para Deus, né? Mas que bom, num evento que eu tive a oportunidade de estar presente também aí com vocês, aí conheci os seus filhos, né? Se doando ali, ajudando no evento também, o seu Sim. marido, né? E a liderança da CQA, toda aí, Lucas do Rio Verde. Parabéns, né, pelo trabalho maravilhoso que a senhora desenvolve aí, juntamente com toda a liderança, com a tua família. E eu tenho certeza absoluta que a vida da Rosana hoje, graças ao ensinamento da Citonê, é infinitamente melhor do que se não tivesse conhecido a Citonê, né, Rosana? Com certeza, professor, é outra Rosana, né? Eu diria, né? Hoje, quando eu às vezes falo sobre um relato assim do meu passado na associação local, ninguém acredita que eu era uma adolescente rebelde, né? Então, assim, realmente é transformador, né? E tudo que eu faço hoje, assim, pela minha família, né? É sempre com sentimento de realmente amor e gratidão, né? E eu vejo, assim, que eles retribuem de uma forma muito natural também. Né? Então, assim, o viver o paraíso terrestre, né? É possível, sim, né? Que a gente lê nos livros da Seiichi Noye, tem gente que lê e duvida, né? Fala assim, não, mas isso não existe, né? Mas existe sim. E é É lógico verdade. né, que a gente sempre tem assim, alguns obstáculos que aparecem na nossa vida, e eu creio que isso seja algo natural, né? Porque se não fosse, a gente ia estacionar, né? Então, assim, os problemas vêm às vezes, os obstáculos vêm, mas o que a Seiichi Noye me ensinou realmente é que todos eles podem ser superados, né? E são, né, quando a gente pratica o ensinamento da Citonê, os problemas eles vão e a gente fica livre deles, né, Rosana? As ilusões se apagam, né? Tá. Só uma curiosidade da minha parte, o que mais te encantou dentro do ensinamento da Cíntia Noé? Foi o amor aos pais, professor. Foi assim, acho que o ponto de partida, né?
foi o despertar, né, para a gratidão e o amor que a gente é natural, né? Todo filho ter pelo pai, todo pai e mãe ter pelo filho também, né? Só as ilusões que fecham os nossos olhos e não nos permitem ver, né? Então, assim, quando eu abri os olhos, né, para a grandiosidade que eram os meus pais, como se todas as outras coisas tivessem sido resolvidas, né, na minha vida. Todas as coisas vão se encaixando quando a gente percebe essa maravilhosa verdade, né, que é o amor dos pais pelos filhos, né. Por pior que às vezes pareçam ser os pais, né, eu creio que eles só se revestem dessa, entre aspas, maldade, é porque o filho precisa, né? O espírito do filho precisa daquilo para É crescer. verdade mesmo. Hoje, você, como líder da Seitonoye, na cidade de Lucas, de Rio Verde, voluntariamente se dedica aí à divulgação, né, do ensinamento da Seitonoye, porque você sabe o quanto é benéfico para a população toda aí de Lucas do Rio Verde e das cidades próximas também, onde você vive aí. E dentre essas divulgações, você é uma das pessoas que gosta muito de divulgar livros da Seitonoye, né? E os livros que você teve contato assim, direto, assim, lendo, estudando o Amor Conjugal, Buscando Amor dos Pais, quais foram Sim. os livros que te encantou, assim, falando, nossa, meu Deus do céu, é esse que... O livro Buscando o Amor dos Pais foi muito, foi assim o princípio, né, na minha vida, assim, do despertar, né, depois o Amor Conjugal, o livro Namoro, Casamento e Maternidade também foi um livro que eu estudei muito, né, tem até um trechinho que eu gostaria, posso, de Deve, ler por favor. esse livro, né, Namoro, Casamento e Maternidade. Quando a esposa faz carinhosamente até aquilo que seria obrigação do marido, demonstra nesse ato um amor sensível e solícito, concretizando um belo amor conjugal. São essas situações que dão origem à harmonia, à brandura e à beleza na atmosfera do lar. Não se trata de representar formalmente, tudo deve ser produto espontâneo do amor e da sinceridade, né? Então, tudo aquilo que eu fazia, né, como sendo uma obrigação de esposa, né, quando eu entendi esse ensinamento, eu falei assim, realmente a gente deve fazer com esse coração puro, né, de somente amor, né, somente de doação. E aí, preletor, teve um livro também que foi muito especial para mim, que foi, não sei se o senhor conhece, o livro Sucesso Nunca Dorme, né? que quando eu tive assim a graça, a satisfação de recebê-lo na nossa associação local, antes de colocar na prateleira da livraria, né? Eu peguei já o meu exemplar e levei para casa. E quando eu abri o livro, nossa, foi assim um presente para mim, né? Eu falei assim, que leitura leve, né? E ao mesmo tempo muito profunda, que leva a gente a muitas reflexões, né? Então, naquele dia eu decidi, eu liguei para a minha regional, eu encomendei, acho que foram uns 40 livros, né? E eu fiz uma dedicatória de Feliz Natal, de Próspero Ano Novo, né? E envelopei, fui no correio e mandei para cada casa de um familiar meu, sabe? Todo mundo da minha família tem esse livro em mãos, né? Eu plantei uma sementinha, né? Com certeza, né? Alguns, não todos, talvez, mas né, a maioria leu, né? Porque alguns me deram retorno, né? Que livro maravilhoso, né? E então assim, o presente, né? Que o maior presente que a gente pode oferecer para as pessoas é esse amor, né? Através de uma leitura das palavras da verdade, levar Deus, né, para a vida das pessoas, né? E esse é o meu, assim, tem sido, né, e será sempre o meu objetivo servir ao próximo, né? Desde que eu despertei dentro desse ensinamento, que eu fui ajudada dentro desse ensinamento, eu também quero ajudar as outras pessoas a ter esse contato, né, com Deus através do ensinamento da Seichonoye. Maravilha, parabéns, viu, professora Rosana. Muito Mas como obrigada. você disse, é um presente que é dado com amor. Um dia ele vai fazer a diferença na vida de quem recebe. Pode até não ler hoje,
né? Pode até não ler amanhã, mas vai Sim, chegar a hora certa que aquela pessoa vai ler, e se ela não ler, esse livro vai para alguém que vai precisar mais do que a própria que recebeu de uma forma direta. Mas essa com certeza, é, né? É o é a obra plantio. que... Exatamente. Essa é a obra que a gente pode deixar para a humanidade. Mas parabéns aí pelo seu trabalho, sua dedicação, um abração aí no esposo, nos filhos. Parabéns mesmo, viu? Obrigada. E continue com essa alegria aí, levando o ensinamento da Setionei em Lucas de Rio Verde. Muito obrigado. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, Sensei. Muito obrigada. Obrigado, muito obrigado. Muito Gratidão. obrigado a todos que fazem parte do Jornada da Vida. E sábado que vem tem mais. Muito obrigado. Você já se perguntou sobre o que é a verdadeira felicidade? A alegria não é apenas um conceito, é uma experiência vivida. É a liberdade de ser autêntico e a certeza de que a jornada espiritual é um caminho para a felicidade duradoura. Vem aí o Seminário Geral de Treinamento Espiritual com oferenda de trabalho, Seminário de Carnaval. De 10 a 13 de fevereiro de 2024, nas 7 academias de treinamento espiritual da Seichonoye. Amazônia, Pará. Santa Fé, Bahia. Goiás. Minas Gerais. Curitiba, Paraná. Santa Tecla, Rio Grande do Sul. Ibiúna, São Paulo. Saiba mais em sni.org.br ou pelo WhatsApp 11 50 14 22 17. Uma experiência com reflexões profundas e autoconhecimento espera por você. Junte-se a nós nessa celebração única. Muito obrigado!